Confusão é uma boa palavra, né, Thaís? Quero te ouvir também, Josias, inclusive abrir para caso tenha alguma questão para a Thaís, mas nesse novelo que até a operação de hoje já foi colocando um pouco mais, que é o setor público envolvido, e aqui a Thaís trazendo toda a discussão política nesse entorno, né? Você sabe, Natália, que a única diferença entre os conchavos políticos do Banco Master e uma festa de amasso, daquela do tipo em que os parceiros dançam ali de rostinho colado, no escurinho, a única diferença é que no bolero do Daniel Porcaro, esse banqueiro falido do Master, com os representantes da banda, a banda mercantil da política, não tem música. É tudo ali no silêncio e tal. Agora, impressiona a movimentação do Master e a facilidade com que o Vorcaro chega a esses personagens que têm muito poder, não é? Aqui estamos falando dessa reportagem em que a Thaís contribuiu, lá, o Hugo Mota, patrocinador, por meio de uma emenda, dos interesses do empreendimento do pai do Vorcaro. O pai do Daniel Vorcaro é um sujeito muito ativo, né? Ele tem 5 dezenas de empresas no nome dele. De repente, começa a operar no mercado de carbono. A ministra Marina Silva suou o taillé para acertar ali com o Fernando Haddad da Fazenda um modelo que estruturasse esse mercado de carbono no Brasil. Isso foi vendido como um grande diferencial brasileiro na COP que aconteceu no Pará. E aí você percebe que ali nos subterrâneos, nesse bolero silencioso, está o Banco Master tricotando no Congresso para desvirtuar o mercado, né? E não é o único empreendimento. Temos digitais do Ciro Nogueira, que é o chefão ali do PP, o partido do Ciro, do Arthur Lira, o antecessor do Hugo Mota. Ciro Nogueira imprimiu as digitais dele num jabuti que elevava de 250 mil para 1 milhão de reais o limite da garantia do fundo, desse fundo garantidor de crédito para quem investia em CDB. E essa mágica do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, era usado pelo Master como uma propaganda no mercado. Olha, invista aqui, invista até 250 mil, porque se der errado, você vai recuperar esse dinheiro. O Ciro Nogueira, para elevar o valor do mico, ele propôs lá um jabuti, apareceu, foi batizada de Emenda Master, elevando essa garantia do FGC de 250 mil para 1 milhão de reais. Depois, numa outra manobra que não foi adiante, o deputado Arthur Lira fez ali, transformou a autonomia operacional do Banco Central numa brincadeira. Ele que desfila como um defensor fervoroso do liberalismo, patrocinou ali, por meio de um aliado, o deputado Cláudio Cajado, patrocinou uma proposta que aniquilava com a independência do Banco Central, permitindo ao Congresso Nacional destituir presidente, diretor do Banco Central. Por que fizeram isso? Porque havia, na ocasião, um diretor do Banco Central que resistia a essa operação do BRB para socorrer. O BRB enfiou 12 bilhões de reais na caixa registradora do Master para tentar salvar o banco, e tinha um diretor lá que estava resistindo. Depois até toda a diretoria se rendeu às evidências e, com atraso, o Banco Central acabou liquidando o Master. Mas havia um diretor lá criando obstáculos para que o BRB enterrasse bilhões no Banco Master, e a turma do Arthur Lira achou que era o caso de destituir esse diretor e tentar emplacar esse projeto. Então, impressiona muito, Natália. E é como eu disse, é muito impressionante a semelhança. Tirando a ausência da música, esse bolero do Vorcaro com a banda mercantil da política é muito parecido com aquelas festas de amasso. Hoje não tem mais, a juventude dança separada, cada um chacoalha do seu lado, mas antigamente era um boleirinho ali, 2 para lá, 2 para cá, tudo de rostinho colado, e aqui essa turma tem esse rostinho colado. O Vorcaro de rostinho colado
com a nata da política nacional. É muito constrangedor tudo isso, Natália e Thaís. E o que a gente mais vê nos comentários, Thaís, quando traz as apurações de vocês, a discussão dessa festa que o Josias está falando, acabar ou não em pizza, né? Eu acho que eu até gostaria da sua presença aqui com a gente para retomar um pouco dessas pontas, inclusive do passado, do próprio Master, de fundos que a gente vê mudando de nome, mudando de donos, a história voltando. A gente, claro, está discutindo toda a questão da fiscalização e das autoridades em torno disso, mas na linha até do que você e Toledo trazem no A Hora aqui, que está em destaque na nossa home do UOL, que o escândalo já é grande demais para abafar. Quando a gente está vendo as repercussões nesse nicho político também, agora cada vez mais desvendado no caso, o que você tem de temperatura de como isso pode destrinchar? Não dá nem para a gente falar de fim ainda, porque tem muitos capítulos aí no meio, mas nesse sentido, qual que é o clima do momento, Thaís, para as investigações e para o avanço delas? É complicado, Natália, porque essa postura do Toffoli, né, de bancar que vai manter a relatoria do caso, com todas as suspeitas que rondam a atuação dele, os negócios da família e tudo mais, bom, se forem até o fim essas investigações relativas à família do Dias Toffoli e as suas relações com a teia empresarial do Banco Master e concluírem que não tem nada, que era tudo alarme falso, tudo bem, pode isso acontecer daqui a sei lá quanto tempo. Como é que fica a autoridade, a legitimidade e a reputação do Supremo Tribunal Federal para tocar essas investigações até lá? Né? Quem que vai ter certeza de que a investigação está sendo conduzida com a técnica e imparcialidade necessária? Quem que vai poder dirimir qualquer sombra de dúvida que venha a ocorrer por conta dessas relações e dessas relações? Fica muito difícil. E os investigadores, né, as autoridades, e como é um caso grande demais, tem autoridades de vários órgãos, né, da Receita, da Polícia Federal, do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, enfim, essa investigação ela tem muitos braços e muitas ramificações. E investigadores de vários desses órgãos têm grande preocupação de que esse trabalho todo que vem sendo desvelado acabe eventualmente sendo punido por um deslize no meio do caminho que invalide provas, que recue muitos passos. A gente já viu que acontecer da Lava Jato às rachadinhas do Flávio Bolsonaro, quer dizer, não é novidade no Brasil que por uma vírgula do processo ele acabe recuando e aí sim acabe não dando em nada. Portanto, se a gente considerar que são de fato muitos braços, né, com muitas frentes de apuração, com muitas expertises diferentes, é difícil imaginar que tudo isso vai dar em absolutamente nada. O rigor agora deveria ser em manter a credibilidade dessas investigações e não ficar bancando heróis por aí, em vez de preservar o que tem que ser preservado no público. Importa pouco se tem ou não, ninguém sabe o que tem e o que não tem envolvendo cada uma das autoridades envolvidas, mas para o Brasil, para o interesse público nacional, convém deixar as investigações ocorrerem como elas devem e sem suspeitas sobre elas, né? Então, essa é a cobrança que se faz agora. Agora, a gente está vendo, né, o ministro Fachin, ontem presidente do Supremo, apoiando o Toffoli, que, segundo a nossa colega Daniela Lima, está bancando a posição dele nisso, mas não é só nele, né? Porque você vê que são outras frentes, né? No TCU também pairam desconfianças, questionamentos mal explicados na própria CVM. Para mim, Natália, que assim, essas investigações elas não vão parar porque não dá mais, né? Elas são grandes demais, elas são reveladoras demais para pararem e o interesse público precisa ser priorizado, porque a gente não está falando de um crime localizado, de uma suspeita de crime localizado, de um ator específico, num setor particular. A gente está falando de redes que, se comprovadas, elas vão ligar crimes financeiros, fraudes de um sistema bilionário com refinarias que adulteram combustível ou que lavam dinheiro com combustível, lavam dinheiro que vem do crime organizado. Ou seja, é uma coisa que, para o interesse nacional, para o desenvolvimento do Brasil e para a segurança de qualquer cidadão brasileiro que vive num Estado democrático de direito,
é prioritário, entendeu? Então, eu acho que assim, essa investigação precisa ter sempre este norte. Independente de personagens pontuais, a gente está falando de um tamanho de encrenca que precisa ser sempre dimensionado para a gente não se perder em picuinhas personalizantes. Não, e a gente do lado de cá, do lado de quem está da audiência, reunir essas informações para essa clareza, porque existe muita tentativa de se confundir quando a gente fala desses assuntos, né, Thaís e Josias? A gente vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, mas corre para o YouTube que seguimos por lá. Josias, enquanto a Thaís falava, pensei aqui que seria importante, até interessante a gente, no momento do intervalo aqui, colocar os pingos nos is e resumir um pouco o caso Master, em que fase que a gente está agora, uma vez que já vemos diferentes operações em andamento, informações chegando, apurações da imprensa sendo somadas. Se a gente começar lá desde o dia 1, desde as primeiras suspeitas, em todo dia 1, não que a gente iria para bem antes do fim do ano passado, mas ali para perto de novembro, desde a liquidação do Master até agora, o que a gente pode amarrar para dizer em que ponto nós estamos? Bom, nós estamos do ponto de vista da intervenção, o Banco Master está liquidado, quem investiu até R$ 250 mil começou a receber o seu dinheiro de volta, quem investiu mais do que isso, como é o caso dos fundos de previdência de estados e municípios, esse vai ter mais dificuldades, esses terão mais dificuldades para reaver o dinheiro. Então, no âmbito bancário, a questão está encaminhada. Não há contágio, o Banco Master não tem essa dimensão para intoxicar com as suas esquisitices o restante do mercado financeiro, o restante do sistema bancário. Então, esse pedaço está resolvido. Agora, o que está intoxicado é o processo de investigação das malfeitorias, dos crimes. E sabemos todos, por essas vinculações que o banqueiro ostentação Daniel Vorcaro construiu vinculações em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então, ele se tornou um personagem cujas vinculações facilitaram essa... Ninguém chega a esse nível de transgressão sem algum grau de cumplicidade nos três poderes. Então, agora nós estamos diante de um impasse, porque enquanto esteve aos cuidados da primeira instância do judiciário, a investigação caminhava muito bem e de maneira célere. De repente, por uma razão artificial, um contrato imobiliário que unia um fundo do Banco Master a um deputado federal, Carlos Bacelar, num negócio que não se realizou e que não é objeto da investigação da Polícia Federal. Com base neste argumento, a operação foi içada para o Supremo Tribunal Federal. Então, não há razão, não tem ninguém sob investigação que detenha foro privilegiado, mas foi para o Supremo. E ali, o Dias Toffoli conseguiu desvirtuar o processo de investigação. Como ele fez isso? Primeiro, há um grau de suspeição ao redor do gabinete do Toffoli que é incomum até. A viagem num avião privado ao lado de um advogado, de um diretor do Banco Master para assistir um jogo em Lima, no Peru, depois os irmãos do ministro envolvidos num resort no interior do Paraná, venderam parte do negócio para um fundo gerido vinculado àquele REAG do Master, que está também liquidado pelo Banco Central. E o ministro finge que nada foi descoberto sobre as visitas dele a esse resort, recebendo lá poderosos da República, num imóvel de luxo, situado dentro do resort. Então, tudo muito esquisito. E aí o que faz o Toffoli? Faz exatamente o que o Supremo apontou, corretamente, como grande falha da Operação Lava Jato, que era a interferência do juiz Sérgio Moro nas investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. Interferência que foi escancarada, explicitada pela Vaza Jato, aquela troca de mensagens do Moro, indicando para a Procuradoria que investigações deveriam ser realizadas, apontando, aconselhando o procurador a investigar isso ou aquilo, interferindo no trabalho da polícia. O Toffoli está fazendo, a rigor, a mesma coisa. A mesma coisa. Ele decreta sigilo no processo. Ele
determina operações de busca e apreensão e depois recolhe o material todo, determina que seja recolhido ao Supremo. Aí, crivado de críticas, ele volta atrás, mas não manda o material para a Polícia Federal, a quem cabe realizar a perícia, manda para a Procuradoria. Depois, em vez de permitir à Polícia Federal que trabalhe sem amarras, ele indica os peritos que farão a inspeção do material apreendido. Ora, não cabe a ministro do Supremo fazer isso. Ao ministro cabe autorizar as operações e analisar do ponto de vista jurídico a rigidez dos procedimentos. Está correto, não está correto? Depois, se avançar a investigação da polícia, se disso resultar uma denúncia da Procuradoria, aí o ministro vai analisar se aquela denúncia fica em pé e se deve ser transformada em ação penal, depois submetida a julgamento do Supremo. Mas o Toffoli está, a exemplo do que acusou o próprio Toffoli, o Gilmar Mendes, outro ministro do Supremo, o Sérgio Moro foi considerado um juiz suspeito porque fez coisas parecidas com acho que o Dias Toffoli está fazendo agora. Então, por que não podia na 13ª Vara de Curitiba e pode agora no Supremo? Não faz nexo. Então, esse aspecto está mal parado, Natália. Ou o Supremo dá um freio de arrumação, e a melhor providência hoje seria devolver este inquérito à primeira instância, ou então nós vamos conviver com esse vai e vem da investigação. Estão marcados agora depoimentos para a semana que vem, depois que o Toffoli fez ali uma presepada no recesso, convocando também a cariação de gente que não tinha nem prestado depoimento ainda, não havia dúvidas ou contradições a serem elucidadas. Então, estamos nesse aspecto está muito mal parada a investigação, está bem conduzida ali na parte que diz respeito à liquidação do Master, mas a investigação para identificar responsáveis, conexões políticas ou até conexões hoje ainda não explicitadas, não descobertas, né? Essa investigação está muito mal parada e não será resolvida, essa trava não será bem resolvida se o processo não sair das mãos do Dias Toffoli, porque lá na frente, por razões processuais, alguém vai poder sempre alegar que, olha, teve aqui um problema, tem muita prova, mas esse problema causou um ruído no processo, vamos anular tudo.